Boa noite. Olá, boa noite. Grave acidente com ônibus de estudantes universitários no litoral de São Paulo deixa 18 mortos. Cláudia Cruz, mulher do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vira ré na Operação Lava Jato. Presidente do Senado, Renan Calheiros, nega acordão para evitar a prisão da cúpula do PMDB. A Vale, a Samarco e mais 8 pessoas são indiciadas pela Polícia Federal pela tragédia do rompimento da barragem em Mariana. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quinta, a gente vai até o Maranhão conhecer a maior colônia de pesca do estado e conferir paisagens de tirar o fôlego. Olha só para isso, repara só como o mar tá longe da gente. Esse friozinho combina com comida gostosa. Então vamos conhecer um restaurante que prepara o macarrão dentro de um queijo e uma padaria com um café da manhã especial. Tô feliz da vida. Vou comer mais. Hoje tem, nesta quinta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Começamos o Jornal da Gazeta, edição das 10, falando do grave acidente com o ônibus de estudantes na rodovia Mogi Bertioga, que deixou 18 mortos. Nossa equipe acompanhou durante todo o dia o trabalho no IML em Guarujá. Era filha única e amada, muito amada. O depoimento de seu Otacílio representa o sentimento das famílias que perderam parentes no acidente. A filha do caseiro, que tinha 19 anos, estava no ônibus voltando de Mogi das Cruzes. Rita de Cássia sonhava em se formar no curso de enfermagem. Aqui no IML em Guarujá, a todo momento chegam familiares das vítimas para fazer esse reconhecimento dos corpos. 16 corpos dos 18 estão aqui, os outros 2 continuam em hospitais aqui da cidade e serão trazidos para cá também. Mas o clima é de muita tensão, de muita comoção, não só dos familiares aqui, mas também de todos os moradores aqui da cidade que se envolveram com esse acidente. O acidente grave ocorreu por volta das 11 horas da noite no quilômetro 84 da rodovia Mogi Bertioga. Entre os mortos está o motorista do ônibus, Antônio Carlos da Silva, que trabalhava há 2 anos na empresa União Litoral. Eu conheço meu irmão e sei que era responsável no volante. Então, vamos esperar a perícia dizer o que aconteceu, mas eu boto fé no meu irmão e digo que não foi por culpa dele. A companhia é contratada pela Prefeitura de São Sebastião para fazer o transporte dos estudantes. Segundo a empresa, o ônibus passou por uma revisão preventiva há 15 dias e estava com a documentação em dia. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. O velório coletivo será realizado em São Sebastião, em 3 bairros da cidade, a pedido dos familiares. Falar agora de política, o presidente do Senado, Renan Calheiros, negou o acordão para evitar a prisão da cúpula do PMDB. A denúncia foi feita pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo o jornal, líderes da base do governo Temer e da oposição no Senado articulam um acordão para barrar no plenário eventual ordem de prisão contra os caciques do PMDB. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão de Renan, Romero Jucá, Eduardo Cunha e do ex-presidente José Sarney. Segundo Janot, no caso de Renan, Sarney e Jucá, as gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sugerem uma trama para atrapalhar as investigações
revelações do esquema de corrupção da Petrobras. Já a base do pedido da prisão de Cunha foi uma suposta interferência na Câmara dos Deputados, mesmo ele tendo sido afastado do mandato de deputado pelo STF. Os pedidos serão analisados pelo ministro Teori Zavascki. Um parlamentar só pode permanecer preso se for referendado pelo plenário da Casa Legislativa. O mesmo aconteceu com Delcídio do Amaral. Em novembro, o STF mandou prender e no mesmo dia o Senado votou pela manutenção da prisão. No entanto, a situação pode não se repetir agora. Segundo o Estadão, senadores temem os desdobramentos da possível delação do empreiteiro Marcelo Odebrecht. Com as revelações, poderiam surgir novos pedidos de prisão. A Odebrecht financiou vários políticos de quase todos os partidos. Renan Calheiros nega o acordão. Isso não existe e não existirá, porque o Senado praticará sempre a separação dos poderes. Eu já disse isso, queria repetir. Nós não sabemos nem o conteúdo das delações. Imagina fazer acordo. Quem está dizendo isso é porque quer mais uma vez deturpar, embaçar as coisas. A defesa de Eduardo Cunha pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso ao pedido de prisão feito por Rodrigo Janot. Os advogados querem que Cunha possa se defender antes de eventual prisão. Os advogados também criticaram o vazamento do documento e afirmaram que a informação foi divulgada unicamente com a finalidade de pressionar o STF. Por falta de quórum, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adia pela terceira vez a votação do parecer que pode ajudar Eduardo Cunha a escapar da cassação. Desta vez, a estratégia foi de opositores de Cunha. Os deputados não querem votar o texto enquanto o caso não for resolvido no plenário da Câmara. Na CCJ, há um texto enviado pelo presidente interino da Casa, deputado Valdir Maranhão, aliado de Cunha. Ele fez uma consulta questionando o rito desses processos. A relatoria ficou com um outro aliado de Cunha, o deputado Arthur Lira, do PP, também investigado na Lava Jato. No relatório, ele propõe que o plenário da Câmara, ao analisar um processo disciplinar, vote um projeto de resolução que pode admitir emendas para alterar o teor do relatório final. Atualmente, a votação em plenário é feita com base num parecer enviado pelo Conselho de Ética, no qual não é possível fazer emendas. Os adversários de Cunha afirmam que a consulta é uma manobra para salvar o mandato de Cunha. O caso deve voltar à pauta da CCJ na terça-feira da semana que vem. Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceita a denúncia contra a mulher do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Agora, ré no processo. Cláudia Cruz é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para o Ministério Público, ela tinha plena consciência dos crimes que praticava e é a única controladora da conta em nome da offshore Copec, na Suíça, por meio da qual pagou despesas de cartão de crédito no exterior em montante superior a US$1 milhão entre 2008 e 2014. As investigações apontam que o valor é incompatível com os salários e o patrimônio de Eduardo Cunha. Ainda segundo o Ministério Público, as contas secretas de Cunha no exterior eram utilizadas para receber e movimentar propinas. No despacho, o juiz Sérgio Moro afirma que Cláudia Cruz pode ter agido com dolo ou por cegueira deliberada. O juiz Sérgio Moro também aceitou denúncias contra o empresário português Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, o lobista João Augusto Rezende Henriques e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. A defesa de Cláudia Cruz disse que ainda não vai se manifestar sobre o assunto. O ministro Teori Zavascki deu 5 dias para Eduardo Cunha se defender de uma ação penal. O PMDBista virou réu na corte em março. Ele é acusado de receber US$5 milhões de propina de um contrato da Petrobras. Cunha é o primeiro réu da Lava Jato com direito a foro especial. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Cláudia Cruz, a mulher de Eduardo Cunha, caiu na máquina de moer da Lava Jato. Enquanto alguns deputados se fingem de cegos em Brasília pelo bem de Eduardo Cunha, a Lava Jato expõe a hipocrisia. Hoje, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia da Procuradoria contra a mulher de Eduardo Cunha. Ela é acusada de se beneficiar de parte do dinheiro que o marido surrupiou da Petrobras. Cláudia Cruz, por meio de um cartão de crédito,
transformou verba pública em viagens internacionais, sapatos, bolsas, roupas de grife, o diabo. Eduardo Cunha fez um grande esforço para manter Cláudia Cruz, sua mulher, e também sua filha Daniele, investigada na Lava Jato, no mesmo processo que ele responde no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Mas não colou. As duas sem mandato desceram para Curitiba. Agora, Eduardo Cunha tem razões de sobra para ficar preocupado. O STF ainda não condenou ninguém, mas o juiz Sérgio Moro já expediu 105 sentenças condenatórias. Juntas, elas somam mais de 1.140 anos de cadeia. Seria muito divertido a essa altura assistir a uma cena da Madame Cunha assinando com o Ministério Público um acordo de delação premiada contra o marido. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal encaminhou ao juiz Sérgio Moro o pedido de abertura de inquérito sobre o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, do PT. O ministro Celso de Mello entendeu que, como Jacques Wagner deixou o governo, não tem mais direito a foro privilegiado. Em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou que Jacques Wagner recebeu recursos desviados da Petrobras em 2006, quando concorreu ao governo da Bahia. Em nota, Jacques Wagner disse que ficou surpreso e que estranhou a decisão do Supremo. E o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, diz em delação premiada que captou recursos junto à empreiteira Queiroz Galvão para a campanha da deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Machado disse que Jandira pediu ajuda diretamente a ele. O ex-presidente da Transpetro conta que conseguiu recursos com a empreiteira Queiroz Galvão, que tinha negócios com a Transpetro, e que o dinheiro veio como contribuição oficial para a campanha de Jandira. A deputada contestou a história e reafirmou que todas as doações para sua campanha são legais, públicas e aprovadas pelos tribunais. A Queiroz Galvão informou que realizou em 2014 doações legais e registradas oficialmente à campanha de Jandira Fegali. Operação Acrônimo, delator diz que governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, repassou R$800 mil da propina de campanha para restaurante do sobrinho no interior de São Paulo. O empresário Benedito Oliveira, o Bené, amigo de Pimentel, relatou à Polícia Federal que o dinheiro foi utilizado para a abertura em sociedade entre Pimentel e um sobrinho de um restaurante no shopping Piracicaba, no interior paulista. Em depoimento no dia 12, Bené deu detalhes da transação. Segundo ele, em 2014, Pimentel o procurou e comentou sobre solicitações que vinha recebendo do sobrinho, Felipe, sobre a necessidade de aporte financeiro para abrir o restaurante, e incumbiu Bené de resolver essa demanda. O empresário então disse que a única quantia disponível era cerca de R$800 mil transferidos pela empresa Caoa para a conta da empresa Color Print para pagamento de despesas da campanha eleitoral. Ainda de acordo com o delator, o valor era referente a um ajuste financeiro entre Pimentel e acionistas da Caoa por supostos benefícios que o petista teria concedido ao grupo quando foi ministro do Desenvolvimento no governo Dilma de 2011 a 2014. Pimentel já foi denunciado pela Procuradoria da República por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do governador Fernando Pimentel diz que é preciso lembrar que a delação por si só não é elemento de prova e a divulgação de parte do seu suposto conteúdo, além de ilegal, não tem outro sentido senão o de influenciar a opinião pública. A Caoa afirma que repele com veemência qualquer irregularidade e reafirma que jamais contratou ou pagou no Brasil ou no exterior qualquer pessoa ou empresa para angariar vantagens junto a qualquer agente ou órgão público. Presidente afastada Dilma Rousseff participa de almoço com intelectuais em Campinas. É a primeira viagem depois de o governo Temer restringir o uso de aviões da FAB ao trecho Brasília-Porto Alegre para Dilma. Por medida de segurança, o PT fretou um jato particular para a viagem.
Antes do almoço, Dilma aproveitou para visitar a obra de um projeto científico. Ela foi recebida por militantes e funcionários da construção do Sirius, projeto de um acelerador de partículas ligado à Unicamp, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Os recursos para a obra fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com investimento de R$1,5 bilhão de reais. Ela estava acompanhada do ex-ministro Aloísio Mercadante. Sem falar com a imprensa, Dilma seguiu para o almoço na casa do diretor do Centro de Pesquisas, Rogério César de Cerqueira Leite, que contou também com a presença de outros intelectuais. Manifestantes do movimento Brasil Livre fizeram um protesto em frente ao local contra Dilma. E houve também manifestantes a favor da presidente afastada. A PM precisou separar os dois grupos. A comissão do impeachment do Senado cancelou a sessão marcada para hoje. A última reunião terminou na madrugada após 14 horas de debates. Os senadores ouviram os depoimentos de testemunhas de acusação. A próxima reunião da comissão está marcada para segunda-feira. Ilan Goldfein tomou posse como presidente do Banco Central. A cerimônia foi restrita. Já o evento aberto da transmissão do cargo de Alexandre Tombini a Goldfein está previsto para a próxima segunda-feira. Bem, agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Banco Central tem grandes desafios pela frente. Um deles, conforme o compromisso já assumido por Ilan Goldfein, é fazer a inflação caminhar para o centro da meta, que é 4,5%. E, por enquanto, está longe disso, com uma variação em 12 meses que passa de 9%. Mesmo assim, o governo fala em corte dos juros no segundo semestre, se a inflação confirmar um fechamento de ano mais favorável. Mas, independentemente das decisões do Banco Central em relação aos juros básicos, as taxas para os consumidores continuam subindo no embalo da crise, que prejudica demais a capacidade de pagamento. O mercado cobra mais caro para compensar o risco de calote, que vem crescendo com o desemprego em alta e a inflação ainda elevada, que corrói a renda. Pesquisa da NEFAC, Associação dos Executivos de Finanças, apontou novos recordes. A taxa média do rotativo do cartão ficou em quase 442% ao ano, a mais alta desde 95, e do cheque especial em mais de 270%. Taxas médias. Isso quer dizer que tem taxas bem mais altas que essas. O consumidor pode pagar, em média, mais de 15% ao mês se rolar a dívida no cartão. Paga por mês mais do que a taxa básica anual, que está nos 14,25%. Quem está enroscado nessas dívidas tem de buscar uma saída rápida, nem que seja através de um outro empréstimo com parcelas fixas. Assim, pelo menos, dá para fazer um planejamento. O rotativo e o cheque especial são dívidas em aberto que podem virar uma bola de neve. Quem paga o mínimo do cartão, que é 15%, pode pagar menos que os juros no mês. Difícil entender taxas neste nível, mas são as distorções dessa crise histórica que estamos enfrentando. Eu volto na segunda. Até lá. Polícia Federal conclui inquérito da tragédia em Mariana e indicia 8 pessoas. Segundo a Polícia Federal, 8 pessoas e a Samarco, a Vale e a consultoria VoGBR foram indiciadas por crimes ambientais e danos contra o patrimônio histórico e cultural. O inquérito aponta uma série de causas do rompimento da barragem. Não há pedido de prisão preventiva, porque, segundo a Polícia Federal, os indiciados não oferecem risco de fuga e sempre apresentaram documentos quando requisitado. A barragem de Fundão se rompeu em novembro do ano passado. Os rejeitos atingiram pelo menos 40 cidades. 19 pessoas morreram. E depois da madrugada mais fria do ano, com 8,9 graus apenas, o sol brilhou forte, mas nem assim as temperaturas subiram muito, ficando em no máximo 15 graus. E pode se preparar, viu, Lu? Porque essa onda de frio continua nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Tá difícil encarar as baixas temperaturas em todo o estado de São Paulo. E eu já adianto que nos próximos dias podemos ter recordes de frio em várias cidades paulistas. É que a grande massa de ar seco polar vai ser reforçada por outra massa de ar frio.
Nesta sexta-feira, o dia vai ser ensolarado, mas ainda bastante gelado em todas as regiões paulistas. Em Marília, teremos mínima só de 6 graus nessa madrugada e máxima tarde de 19 graus. Em Franca, no norte paulista, as temperaturas vão ficar entre 9 e 20 graus amanhã. E na cidade de Sorocaba, a máxima não vai passar dos 19 graus. Vamos ver agora como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Nessa sexta-feira, teremos mínima de 7 graus na madrugada e máxima tarde de 19. No sábado, mais frio ainda, máxima só de 16. E no domingo, vamos ter um dia dos namorados bem gelado. Mínima de apenas 5 e máxima prevista só de 16 graus. O Tribunal Superior Eleitoral pediu que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investiguem falhas no registro de cerca de 40 mil votos durante as eleições de 2014. Segundo o TSE, não há indício de fraudes nas urnas. Hoje, mais cedo, o tribunal já havia anunciado que o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, iria determinar a troca de todos os mesários nas sessões onde o problema foi detectado, já para as eleições deste ano. De acordo com o TSE, os problemas não são suficientes para influenciar nos resultados das eleições. Agora, destaque internacional: deputados de oposição são agredidos em protesto em Caracas, na Venezuela. Vários parlamentares contrários ao presidente Nicolás Maduro ficaram feridos, entre eles o chefe da bancada opositora do parlamento, Júlio Borges. Ele disse à imprensa que houve brutalidade policial. Mais de 60 deputados protestavam em frente à sede do Conselho Nacional Eleitoral, pedindo uma resposta sobre o processo de abertura do referendo revogatório que pode tirar Maduro do poder. Atualmente, o órgão está analisando assinaturas coletadas pela oposição a favor da realização do referendo. Os parlamentares alegam que foram atacados por simpatizantes do chavismo e tentaram se refugiar no prédio do Conselho, mas foram impedidos pela polícia, que agiu com truculência e não impediu as agressões. Ainda na América do Sul, após disputa voto a voto, o Peru confirma a vitória de Pedro Pablo Kuczynski para presidente do país. O resultado foi anunciado nesta tarde, depois de 100% das urnas serem apuradas. Kuczynski venceu com 50,12% dos votos a candidata Keiko Fujimori, filha do ex-ditador do país, Alberto Fujimori. Keiko ficou com 49,88% dos votos. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você também, Gabriel. Tchau, uma boa noite, uma ótima madrugada gelada e fiquem agora com Hoje Tem, com Pâmela Domingues. A gente volta amanhã. Até lá. Saiba quais as diferenças entre o comportamento de um sociopata e um psicopata no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora. Hoje Tem.